Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado, e nós vamos iniciar o capítulo O Grande Mistério Revelado na Família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com você? Já curte aqui embaixo, antes da gente começar nossa leitura. O grande mistério revelado na família. Marido e esposa. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios 1, versículos 9 e 10. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, dos versículos 21 a 32. De acordo com as revelações de Paulo em 2 Coríntios 12, podemos ter segurança de que o relacionamento conjugal seja convergente a Cristo. Especialmente deduzimos isso de Efésios, que afirma que segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, versículos 9 e 10. Dessa convergência depende todas as qualidades e virtudes do casamento, sendo Cristo o ponto de convergência, o sol da justiça. Nos lembra que na criação Deus criou os dois luminares, o menor para governar a noite e o maior para governar o dia, entendido o sol e a lua, que pode bem lembrar a convergência de ambos para Cristo e um para o outro, pois a palavra declara: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5, versículo 31. Quando ambos se convergem para Cristo, ambos se unem e convertem seus corações um ao outro. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, 32. Na convergência, na aproximação e na conversão, o resultado é: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 5, versículo 33. Pais e filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, dos versículos 1 a 4.
Neste ponto, vamos dedicar um ponto mais de atenção, visto que a relação de paternidade e de filiação carece de cuidados especiais, como tem sido em toda a história da humanidade. Vou deixar aqui uma palavra específica sobre o assunto. Depois voltaremos a comentar Efésios. Honra aos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Os 10 mandamentos estão ordenados em 2 seções. Do 1º ao 4 são mandamentos relacionados com Deus, do 5º ao 10º, relacionados com as pessoas entre si. O 5º mandamento trata de uma relação de família. A família é a primeira instituição criada por Deus e é o fundamento para a sociedade em geral. A família é formada por uma equipe constituída de pai, mãe e filhos. A função orgânica principal dos pais é gerar e criar seus filhos. A função orgânica principal dos filhos é honrar seus pais. Disfunção na família. 2 situações preocupantes na família de nossos dias: a crescente perda de autoridade de pais e o crescente desrespeito aos pais por parte de filhos. Há uma nítida relação de causa e efeito entre essas 2 situações. A falta de autoridade conduz à falta de respeito, e a falta de respeito leva os pais a abdicarem de seu posto de autoridade. Além disto, existem 2 elementos externos que contribuem para essas situações. Um é a influência da mídia, que dá ênfase exagerada nos privilégios da criança. Outros são os chamados direitos da criança dilatados pelo Estado e organizações internacionais. E ainda existem poderes invisíveis que dominam a sociedade. São poderes controladores, fortalezas, potestades espirituais, como descreve o texto de Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os efeitos da atuação desses poderes estão em 2 Timóteo 3, dos versículos 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Pais e filhos juntos devem cooperar. Os filhos honram seus pais, e seus pais os auxiliam a cumprirem o mandamento, e não tratam seus filhos com violência de forma alguma. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.